Sim, sim, sim! Estamos de volta, meus amores! Finalizando essa semana com o Simple Present Interrogative Form! Meus amores, não fiquem assim tão felizes, tão emocionados. Eu sei que forma interrogativa traz uma alegria de viver. Mas vamos lá para as atividades. Primeiro, nós vamos dar uma olhadinha nas regras, né, gente? Pessoa maluca. Então, é o seguinte, assim como acontece nas frases negativas, os verbos auxiliares do e does são utilizados para formar frases interrogativas no Simple Present. A gente já conversou que do e does em si não tem tradução, porque ele auxilia o verbo principal. Então, o do é usado com I, you, we e they, ou seja, no plural, tá? E does é usado com he, she, it, ou seja, does é usado no singular. Então, a gente sabe que se for uma pessoa, um animal, um objeto, é o número 1. Então, a gente se está perguntando sobre aquela coisa, pessoa, então a gente vai usar o does. Então, olha como é que fica aqui, gente. É invertido, tá? Vocês já sabem que em inglês a estrutura da forma afirmativa é uma forma. Na negativa já é outra forma, tem que colocar o don't ou doesn't. E na interrogativa também já é outra forma. A gente tem que colocar o verbo no início da frase. Em inglês, cada sentença tem uma estrutura diferente. Então, o do e o does vem aqui no início da frase, tá? Só que em português a gente traduz a partir do sujeito, porque do e does é só um enfeite, é um adereço, tá? Então, a gente já viu que quando for plural, a gente usa o do, e quando for singular, a gente usa o does. Ai, professora, mas o I e you? O I e o you são duas exceções do singular, tá? I significa eu, you significa você. E são as duas exceções do singular, eles não mudam. O resto muda. Então, vamos ver. Do I want your money? Eu te devo dinheiro? Do you teach Spanish at the university? Você ensina espanhol na universidade? Does he watch TV every day? Ele assiste TV todos os dias? Does she kiss her grandma before leaving? Ela beija sua avó antes de sair? It break itself? Ele se quebra sozinho? We fix our car by ourselves? Nós consertamos os nossos carros nós mesmos? Do you play baseball 3 times a week? Vocês jogam beisebol 3 vezes na semana? They watch a movie at home every weekend? Ele assiste um filme em casa todos os finais de semana? Ok, meus amores, observe que eu nem mexi com do e com does para a tradução, porque não existe na nossa língua, então não tem tradução para isso. Então, do, presta atenção aqui, do nós vamos usar para sujeitos no plural, tá? Então, 2 pessoas, 2 animais, 2 objetos, 2 coisas. Então, se a gente for fazer pergunta, a gente usa o do. E o I e you, que a gente também já conversou, que o I e you é a exceção do singular. Does, nós vamos usar para sujeitos no singular. Então, tudo que tiver no singular, uma pessoa, um animal, um objeto, nós vamos usar o does, tá bom? Para poder fazer pergunta daquela coisa ali. Então, meus amores, nós passamos agora para os exemplos, tá? As frases na forma interrogativa. Nós temos aí, I go to the store alone every day. Eu vou na loja sozinha todos os dias. Para fazer uma pergunta disso aqui, é só acrescentar o do
no início da frase e colocar o ponto de interrogação. É isso, meus amores! Aquela angústia que você tinha dentro do peito, agora pode sair, acabou. É isso, só colocar o do no início da frase. E o ponto de interrogação, tá certo? E para responder isso aí, quando for resposta positiva, yes, you do. Sim, você vai. Ou no, you don't. Não, você não vai. Observe que o verbo do, que é o verbo auxiliar, ele incorpora a ideia do verbo principal. Então, o verbo principal não era go? A gente não coloca yes, you go. A gente coloca yes, you do, porque perguntou com do, responde com do, tá certo? Mas ele tem a ideia do verbo principal, ok? No, you don't. Resposta negativa. Não, você não vai, tá bom? Próximo exemplo. They want to buy a lot of magazine. Elas querem comprar um monte de revista. Então, é só colocar o do no início da frase e o ponto de interrogação, gente. Fácil demais. E para responder isso aqui? Forma positiva. Yes, they do. Sim, elas querem. Observe que esse do agora, ele tem o sentido de comprar, né? Que elas querem comprar. No, they don't. Não, elas não querem, tá? Então, esse don't e esse do, eles incorporam a ideia do verbo principal na hora da resposta. O último exemplo. You take your children to the doctor. Você leva suas crianças ao médico. Para fazer a pergunta, é só colocar o do. Do you take your children to the doctors? Vocês levam suas crianças ao médico? Para responder, yes, I do. Sim, eu levo. No, I don't. Não, eu não levo. Então, o verbo auxiliar do, ele incorpora a ideia do verbo principal take, tá bom? Que no caso aqui é levar. Ok, meus amores? Então, continuando aqui, no singular, muda o verbo, tá? E vai mudar o quê? Nós vamos colocar o does. Então, singular, muda o verbo. Nós temos exemplos aqui. My mother never forgets my gifts. Minha mãe nunca esquece dos meus presentes. O que nós temos que fazer? O primeiro procedimento é tirar o S. Por quê? Por quê? Porque o verbo auxiliar does, ele já mudou. Ele era do e virou does. Então, a gente não pode ter dois verbos indicando terceira pessoa do singular para fazer pergunta. Então, vai ficar does my mother never forget my gifts? Ponto de interrogação. E para responder essa pergunta fica yes, she does. Sim, ela esquece. Ou se não, no, she doesn't. Não, ela não esquece. Ok? Segundo exemplo. Olha aí, meus amores, Fátima Bernardes andando de busão. Quando eu vi essa foto, eu tive que trazer. Porque vocês não iriam acreditar que ela vai trabalhar todos os dias de ônibus, meus amores. Fátima goes to work by bus. By bus. E você aí reclamando da vida, gente. Um dia você topa com ela aí. Fátima go to work by bus. A gente tem que tirar esse ES do verbo, tá? Porque na hora da pergunta, nós já temos does ali. Does já está na terceira pessoa do singular. Se você esquecer de tirar o ES do verbo principal, vai estar errado, porque vai ter dois verbos indicando terceira pessoa do singular. E não pode, tá? Então, a frase fica: Does Fátima go to work by bus? Colocamos o ponto de interrogação. Só isso, meus amores, bom demais.
Se a resposta for positiva, yes, she does. Sim, ela vai. No, she doesn't. Não, ela não vai. E aí, a polêmica? Ela vai ou não vai? Você acredita nisso ou é fake news? Bora lá. Mateus prefers to go by car. Então, o que a gente tem que fazer? Tirar esse S aí do prefer, tá? Mateus prefere ir de carro. Nós tiramos esse S, porque a gente já sabe que ele não pode estar na terceira... O verbo principal não pode estar na terceira pessoa do singular, porque o verbo auxiliar já vai estar na terceira pessoa do singular. Então, does Mateus prefer to go by car? E aí, resposta positiva. Yes, he does. Sim, ele prefere. No, he doesn't. Não, ele não prefere. E vamos para as atividades. Então, meus amores, aqui nos exercícios, a saga do do e do does continua. Então, nós vamos usar o do quando for sujeito I, you, we, they ou plural, sujeito for plural. E does a gente vai usar com he, she, it ou sujeito no singular. O que a gente coloca? O do ou does no início da frase. Então, você tem número 1. Sarah does the laundry twice a week. A Sarah lava roupa 2 vezes na semana. Sarah, sujeito singular, a gente vai usar o does, né, meus amores? E nós vamos ter que tirar o ES desse do aí, ó. Sarah does the laundry. Então, vai ficar Sarah do. Então, does Sarah do the laundry. Qual vai ser a alternativa do does? Bem aqui, tá certo? E assim vocês vão fazer. No número 2, Grandma irons the laundry every week. A vovó passa as roupas toda semana. Então, sujeito singular, a gente vai usar do ou does. The moms, plural, fold the laundry once a week. As mães dobram as roupas uma vez na semana. Vocês vão fazer isso no número 4, no número 5, Grandpa does the dishes. Então, lava a louça. The kids, agora é plural, rarely dust. As crianças raramente tiram a poeira. Quando é plural, a gente vai usar o quê? Do ou does. E no número 6, a mesma coisa. They, eles ou elas, sujeito no plural, a gente usa do ou does. E passamos para a página seguinte. Aqui na página seguinte, continua, tá? Mr. John sweeps the floor every day. Então, Mr. John é o quê? Singular ou plural? Então, a gente tem que usar o do ou does. Número 5. The housekeepers, plural, vacant the house once a month. Então, como é que vai ficar aqui? Housekeepers. Esse é singular ou plural? E aí vocês assinalem a alternativa correta. Mesma coisa com 9, a mesma coisa com 10, 11, 12, tá certo? E aí vocês vão me enviar. Ok, meus amores? É isso, tudo de bom. Fiquem com Deus. Bye, bye.